Fala família, como é que vocês estão? Estamos começando por aqui mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o vídeo, desde já peço a vocês que deixem aquele like porque vai ajudar demais no nosso crescimento. E claro, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo. Chega de enrolação, vamos para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, o volante Ronaldo, jogador de 24 anos de idade que pertence ao Flamengo, estaria na mira do Cruzeiro, pelo menos é o que informa para nós a imprensa lá do Rio de Janeiro. Isso mesmo, aqui em Minas Gerais não citaram o nome deste jogador, o que eu acho um pouco estranho, porque o portal Mundo Rubro Negro, que traz informações exclusivas do Flamengo, noticiou aí para nós o interesse do Cruzeiro na contratação deste jogador. Eu mesmo trouxe para vocês há mais ou menos umas 2 semanas atrás de que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do volante Rômulo e por isso poderia sim pintar. Só que durante este tempo o Cruzeiro anunciou a chegada do volante Rômulo, teve o retorno do volante Ariel Cabral, mas o portal Mundo Rubro Negro confirmou que o destino do jogador deve ser realmente Belo Horizonte, já que o meio-campista deseja ter uma sequência dentro de campo e o Cruzeiro poderia proporcioná-lo isso. Segundo a apuração, o jovem atleta está negociando a sua rescisão de contrato amigável no Rio de Janeiro, para enfim reforçar o elenco do Felipe Conceição. Isso mesmo, ele vai ficar livre no mercado e assim ele não deve demorar para assinar com outra equipe, que segundo o portal Rubro Negro seria o Cruzeiro. Eu acho até estranho, porque o Cruzeiro tem um número excessivo, podemos dizer assim, de jogadores nesta posição. Nós temos cerca de 6 a 7 jogadores. Tá bom que o Ariel Cabral não deve ficar, tá bom que o Jadson Silva não tem qualidade, mas para o Cruzeiro trazer o Ronaldo, ele tem que fazer uma limpa no seu elenco, ele não pode ter tantos jogadores assim na posição. O jogador tem 24 anos de idade, o Flamengo vai liberá-lo, ele vai rescindir o seu contrato e era esperado muito mais do Ronaldo, tanto que nas categorias de base do Flamengo ele era chamado de Ronaldo Kroos, em referência ao Toni Kroos do Real Madrid, e ele fazia dupla com o volante Lucas Paquetá, que hoje está no futebol europeu. Eles dois eram titular absoluto das categorias de base do Flamengo. Na última temporada o jogador esteve no Bahia, galera, onde ele teve, podemos dizer assim, algumas partidas. Ele fez 38 partidas e marcou um gol na temporada de 2020. Na temporada de 2018, o jogador fez 4 partidas pelo time ali do Flamengo. Aí na temporada de 2019, também pelo time principal do Flamengo, ele fez 13 partidas e depois foi emprestado para o Bahia, onde ele fez 14. O Bahia gostou do jogador, quis refazer o empréstimo dele e na temporada de 2020, como já tinha falado, ele fez 38 partidas. A informação que chega para nós é de que o salário do jogador é totalmente dentro da realidade do Cruzeiro. Hoje ele recebe cerca de 80 mil mensais lá no Flamengo, ou seja, totalmente dentro da condição financeira do Cruzeiro. Na minha opinião, se o Ronaldo de 24 anos vier para o Cruzeiro, é só mandar o Jadson Silva embora, é só mandar também o Ariel Cabral embora, porque são jogadores que eu tenho certeza que recebem um valor salarial muito maior do que o Ronaldo, e eu vejo potencial nesse jogador ainda para crescer. Já vi ele jogando nas categorias de base, jogava demais. No Bahia ele teve sim algumas boas partidas, mas depois ele caiu de nível, mas eu acho que poderia ser sim um jogador que agregaria com o Cruzeiro. Mas para ele, para a chegada dele, eu só aprovaria com a saída de outros jogadores. Eu não quero tantos jogadores assim na posição. Sai o Henrique, sai o Cabral, sai o Jadson Silva. Aí temos o Ronaldo, jogador de 24 anos, que ainda tem uma margem de crescimento muito grande na sua carreira. A informação não vem de Minas Gerais. Então, por isso, eu não confirmo ela para você sobre o acerto. Ela vem do Rio de Janeiro. Aqui em Minas Gerais não foi divulgado nada sobre o acerto do Ronaldo com o time celeste. Olha só, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, concedeu entrevista ao Globoesporte.com, onde ele afirmou que neste ano também deveremos ter venda de jogadores. Palavras do nosso presidente. No momento do futebol em que nós temos receitas reduzidas, não tem bilheteria e muitas empresas ainda não querem investir no futebol, é fundamental que a gente faça essas vendas. Naturalmente, o que se procura são jogadores jovens e com potencial de desenvolvimento, não só no Cruzeiro, mas acho que em qualquer lugar. Olha só, é um pouco complicado você ver o Grêmio, o Flamengo fazendo grandes vendas e o Cruzeiro fazendo vendas mínimas. Não quer dizer que os jogadores do Cruzeiro têm um potencial mais baixo, e sim o momento atual do Cruzeiro acaba desvalorizando o seu jogador. Sabe o que é a diferença do Cruzeiro para o Flamengo e o Grêmio? Não são nem tanto a qualidade de jogadores, é que esses jogadores do Grêmio e do Flamengo estão disputando Copa Libertadores, Copa do Brasil e Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Você acha realmente que alguém vai pagar
mais de 20 milhões de reais em um jogador que está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Claro que não. Se o Cruzeiro não subir, os jovens do Cruzeiro vão sair nessa faixa de preço. Agora, a partir do momento em que o Cruzeiro estiver na primeira divisão, a partir do momento em que o Cruzeiro estiver disputando bem a Copa do Brasil, os seus jovens vão ser valorizados. Olha para você ver o caso do volante Murilo. Ele teve pouquíssimas partidas pelo Cruzeiro e mesmo assim ele foi vendido na casa dos 5 milhões de euros. Isso aí seria um sonho para o Cruzeiro conseguir vender, por exemplo, o Kaká, que jogou mais do que o Murilo, por 5 milhões de euros. Mas no momento em que o Cruzeiro se encontrava na segunda divisão, nós nunca iríamos conseguir este valor por nossos jogadores. Então é muito importante voltarmos para a primeira divisão. É muito importante valorizarmos novamente a vitrine do Cruzeiro, porque a partir do momento em que o Cruzeiro não disputa grandes campeonatos, os seus jogadores não disputam grandes campeonatos, eles não vão se valorizar. Mas agora, se o Cruzeiro estivesse disputando a Série A, eu tenho certeza que o Jadson teria saído mais caro, eu tenho certeza que o Caio Rosa teria saído mais caro, eu tenho certeza que o Kaká teria saído mais caro. Todos os jogadores do Cruzeiro hoje estariam muito mais valorizados. Olha só, o meio-campista Thiago Neves, jogador que defende o esporte, ele concedeu entrevista, onde ele detalhou o momento atual em que o Cruzeiro vivia naquela época e ele também se mostrou muito arrependido de ter zoado muito o Atlético Mineiro, até por isso não está jogando por lá. Tanto que na temporada passada, o Atlético chegou muito perto de anunciar a contratação, mas o próprio torcedor barrou esta contratação e por isso o Thiago Neves fechou com o Sport. Olha só, o Thiago Neves, ele está no Sport, vai fazer mais de uma temporada, o jogador está por lá, é camisa 10, mas ninguém pergunta nada para ele sobre o esporte. Todo lugar que o Thiago Neves vai, eles perguntam sobre o Cruzeiro ou sobre o Atlético. Falar do esporte é apenas 15% da entrevista do jogador. Aí você pega como ele marcou nesta passagem. Vou citar aqui para vocês as palavras do Thiago Neves enquanto ele estava no Cruzeiro. No caso do Rogério, ele pegou um ambiente com jogadores bem desanimados. Todo mundo desacreditado, sabendo que o rebaixamento naquele momento era quase 100%, relatou o armador do esporte. Eu acho muito difícil Thiago Neves falar isso, porque por causa de um ponto, o Cruzeiro não subiu de volta, por causa de um ponto, de um pênalti, que foi descarado que ele bateu para fora, e nós ficamos na segunda divisão. Se o Thiago Neves tivesse conseguido um empate contra o CSA, nós tínhamos ficado na primeira divisão. Palavras do Thiago Neves. Aí foi acontecendo uma coisa aqui, outra ali, erros de jogadores, erros do Rogério também, da sua postura, erros da diretoria, em prometer coisas e não cumprir, foi virando uma bola de neve e acabou acontecendo esta tragédia como Cruzeiro. E como jogador hoje em dia é assim, recebeu, bem, eu jogo. Se não recebi, esquece que eu existo. Se me colocar dentro de campo, é só para passar raiva. E foi isso que aconteceu com o Thiago Neves. E ele se mostrando totalmente arrependido de ter feito aquela zoeira com o atleticano, porque se não fosse assim, hoje ele estaria no Atlético recebendo possivelmente um salário alto e estaria em uma posição muito melhor do que jogar no esporte, brigando todo ano para não cair. O volante Rômulo, novo contratado do Cruzeiro, concedeu entrevista em que ele falou que está 100% pronto para estrear pelo Cruzeiro. Eu gostaria de lembrar a vocês que o registro do jogador ainda não apareceu no BID da CBF, então para a partida de quinta-feira, até o momento, ele não vai, a não ser que até lá ele apareça no BID da CBF. O jogador se mostrou totalmente pronto, ele foi para o campo e estava 100% preparado, o que surpreendeu a todos. Por quê? Porque tinha mais de um ano que o jogador não entrava dentro de campo. E na entrevista em que ele deu, ele admitiu que foi por opção dele não ter renovado o contrato com o Brescia da Itália, que ele tinha sim a opção de renovar por lá, mas ele preferiu ficar livre no mercado para buscar outros desafios na sua carreira. Isso foram palavras do próprio Rômulo, ou seja, ele não ficou livre no mercado por falta de opção, e sim porque ele queria um novo projeto. Pelo menos foi o que afirmou para nós o volante Rômulo. Ele também admitiu: volante ou lateral, Rômulo? Vou jogar de volante, vou jogar de meio-campista. Me acostumei a jogar assim nos últimos 10 anos e é assim que ele pretende jogar no Cruzeiro. Mas claro, se precisar de uma improvisação na lateral direita, ele estará à disposição. E ele falou: eu posso jogar. E eu fiquei muito surpreso, é um ano. E ele falou: eu treinei pesado todo este tempo em que eu estava parado.
estava treinando, ou seja, o jogador está totalmente preparado fisicamente. Agora basta ele conhecer mais o elenco do Cruzeiro para entrar dentro de campo. Não sei se o Felipe Conceição já utilizaria eles de cara como titular, o que eu gostaria muito de ver o jogador já como titular, fazendo aquela função que o Matheus Barbosa ou até mesmo o Jadson Silva estava tentando fazer, ou ele entrar no decorrer da partida. Eu acho muito legal esta estreia contra a Tombense. O Rômulo já está dentro de campo, já que ele se diz estar 100%. Na minha opinião, ele ficaria um tempo, treinando, melhorando a condição física, mas todos garantem que ele já está 100%, então bota ele dentro de campo logo. Olha só, o volante Jean, jogador que esteve aqui na temporada passada, jogador que veio por empréstimo do Palmeiras, colocou o Cruzeiro na justiça, cobrando cerca de R$ 1.200.000. Um valor que eu tenho que admitir para vocês me surpreendeu muito, até pelo curto período de tempo em que o Jean ficou no Cruzeiro. Acho que ele chegou em março e ficou até outubro no Cruzeiro. Aí os valores não batem. Se o Jean recebesse ali na casa dos R$ 100.000, não daria este valor aí de R$ 1.200.000. É realmente um valor muito alto, pelo menos na minha opinião. Olha só, esse processo corre na 33ª Vara Civil de Belo Horizonte. No processo movido pela JMG, Assessoria Esportiva LTDA, que tem Jean como sócio majoritário, o jogador afirma que não recebeu seus pagamentos conforme estabelecido em contrato. Quando da rescisão do acordo, em outubro de 2020, o Cruzeiro reconheceu a dívida de R$ 960.000 e se comprometeu a quitá-la em 24 parcelas de R$ 40.000, com o primeiro vencimento para janeiro de 2021, o que não aconteceu. Ou seja, essa dívida deveria ter sido começada a ser paga agora em janeiro de 2021. Agora eu não sei como este valor era tão alto, qual era o salário do Jean, eu não sei qual era a realidade, porque ele ficou de março até outubro no Cruzeiro, e mesmo assim a quantia pedida por ele na justiça é muito alta. Jean foi anunciado oficialmente como reforço do Cruzeiro no dia 5 de março de 2020. Já a saída do jogador foi informada à imprensa no dia 21 de outubro do mesmo ano. Jean ficou muito tempo parado, aquela lesão prejudicou muito o jogador e por isso optaram para ele fazer a sua recuperação em São Paulo, lá no Palmeiras. Tanto que o Palmeiras renovou o contrato do jogador. Mesmo assim, o clube havia se comprometido a honrar os compromissos salariais como estabelecido na sua contratação. O Cruzeiro não comenta sobre processos em andamento na justiça. Realmente, esta conta é da nova direção. Esta conta aí é da nova diretoria. Não dá para culpar a antiga diretoria por um acordo ruim feito. O Jean é total responsabilidade da nova diretoria do Cruzeiro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscreverem no nosso canal caso não forem inscritos. Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!